E essa questão das retomadas, elas acabam prejudicando vocês em vários momentos, por isso que eu acho muito importante. Então, nessa primeira parte, eu trouxe formas de vocês iniciarem a introdução de vocês. Consequentemente, eu já vou mostrando para vocês como é que vocês vão retomar esse repertório da introdução para ele não ficar solto, né? Então, vocês, de vez em quando, vocês recebem algum comentário meu do tipo, o seu repertório ficou solto, o seu repertório não ficou bem articulado à discussão, né? Quem já recebeu esse tipo de comentário? Repertório não está articulado à discussão. Quem já recebeu aí esse tipo de reclamação? Eu já. Quem mais? Quem mais? Ah, tá todo mundo de boa, todo mundo já fazendo redação nota 1000, né? Porque ninguém mais. Só Kelly. Bom, vamos lá. Gente, abram esses vídeos. Eu também já. Ai, Jússi, peraí que eu ainda estou estacolado na cama da notícia, calma. Abram esses vídeos, bora, bora, bora. Vamos, cuida. Comer na estante, Jússi, pelo amor de Deus. Tem que vazar eu comendo. Tá gravando a aula, deixa que eu vou. Estou gravando. Ó, algumas figuras apareceram. Quem mais? Vamos. Cuida. Quero ver vocês. Eu não vou ficar aqui falando com fantasma. Bora. Pronto, vamos lá. Espero que o restante apareça aí. Então, a gente vai ver aqui formas de iniciar a introdução primeiro. E então, aqui a gente vai focar só na introdução, viu? Em outro momento, a gente vai focar na argumentação. As orientações vão ser voltadas à argumentação. Então, eu tenho aqui algumas sugestões, não é nada do que vocês não saibam, tá? Mas é importante a gente conhecer, a gente ter um conhecimento teórico, até porque isso aqui não fui eu que inventei, né? Foi uma grande estudiosa da área, uma linguista, que inventou essas formas de iniciar a introdução. Então, já que ela diz que é bom, a gente vai fazer. Então, a primeira forma é apresentando fatos. O que seria isso, né? O que é apresentar fatos? É você pegar algo que aconteceu no Brasil ou no mundo, um fato que aconteceu no Brasil ou no mundo, e você usar para ilustrar, para contextualizar, né? Para iniciar o seu texto. Lembrando que esse fato precisa estar relacionado, lógico, ao tema, né? Ou pelo menos ao assunto que você vai discutir. Então, você pode pegar um fato que você viu que apareceu na mídia e mostrar, né, ilustrar que aquele fato tem uma relação de sentido com o problema que você está discutindo, que você vai discutir, na verdade, ali dentro do seu texto. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Em 2019, a Segunda Guerra Mundial, conflito armado que deixou marcas, deixa eu corrigir aqui, uma falha de digitação, que deixou marcas na história da humanidade e completou 80 anos. Mesmo passados todos esses anos, percebe-se. Aí, observe, aqui eu tenho um fato, né? Esse fato é a Segunda Guerra Mundial. Aí vocês podem pensar, professora, fato é um contexto histórico? Não necessariamente. Claro que um contexto histórico é um fato, é algo que aconteceu ou na história do país ou na história mundial, lógico. Mas quando eu falo de fato, não precisa ser necessariamente um fato histórico, não, tá? Pode ser, sei lá, algo que ocorreu no país e que ganhou relevância na mídia. Você pode colocar algo recente, né? Um fato recente sobre aquele problema. Então, não precisa ser necessariamente um contexto histórico, não, tá? Aí, observem, aqui eu coloco o fato, que é a Segunda Guerra Mundial, e aqui eu coloco uma frase, né? Que vai fazer a minha ligação do repertório com o que eu vou dizer depois. Então, eu coloco aqui, mesmo passados todos esses anos. O que é que acontece? Quando eu coloco mesmo passados todos esses anos, eu estou fazendo uma retomada da ideia do repertório. E é isso que eu sempre peço para vocês. Então, quando eu digo retome a ideia do repertório, é disso que eu estou falando.
é me dizer de forma clara, objetiva, que você está retomando a ideia daquilo que você disse antes. Então, mesmo passado todos esses anos, então, eu falei que completou 80 anos, então estou fazendo uma referência a algo que eu coloquei dentro do meu repertório. Então, essa parte que sucede o repertório, ela é muito importante, porque isso aqui é como se fosse é a ligação, né? Então, aqui eu tenho o repertório, aqui tem minha ligação, e logo em seguida eu já posso colocar minha tese, se eu quiser, né? Então, eu estou ligando. Essa parte aqui que está grifada, ela está fazendo essa ligação. Deu para entender, gente? Deu. E o restante? Só a Gleice Kelly que entendeu? Bora Peraí, esperar, viu? banana com começar um Deu pouco. para entender. Tá bom. Sim, deu para entender sim, professora. É o modo mais fácil que eu acho de fazer. É com coisa histórica. Ótimo. Vamos lá. A segunda forma é estabelecendo uma relação entre textos, que é a intertextualidade, né? Então, só para a gente relembrar, que vocês já sabem o que é intertextualidade. Quando eu faço referência dentro do meu texto ao texto de outro autor, né? Isso é uma forma muito legal e muito inteligente de iniciar a redação. Eu, sinceramente, meus olhos brilham quando eu vejo alguém iniciar uma redação com um livro, com uma citação, sabe? Eu acho uma forma muito genial de começar. Então, até um poema, uma música, Ave Maria, eu acho a coisa mais linda quando alguém começa com uma música. Então, isso é intertextualidade, tá? Você utilizar um texto de outra pessoa e trazer para o seu. Você pode fazer isso citando um livro, colocando a citação de alguém, colocando uma música, colocando um poema, um conto, enfim. Foi texto, né? Tá dentro da intertextualidade. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Mencionar a ideia abordada... eita, é isso aqui. A obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, ilustra um cenário de imperfeição no que diz respeito à espécie humana, tratando de temas como adultério e corrupção. Semelhantemente, percebe-se no Brasil. Então, observem aqui. Eu tenho a minha contextualização, né? Eu citei o livro, isso é intertextualidade, né? Citei o livro. Ator solar protetor, protege por quanto tempo? Eu não entendi. Você falou comigo? Aqui nessa parte a gente tem o repertório e aqui em seguida eu faço a minha ligação. Então vocês vão perceber que ou no período seguinte ou dentro do mesmo período sempre tem que haver uma frase que faça essa ligação. Então aqui eu coloquei, ó, semelhantemente percebe-se no Brasil. Quando eu digo semelhantemente, eu vou em seguida, né, mostrar algo que acontece no Brasil e que é semelhante ao que eu retratei aqui na obra, tá? Então, essa ligação pode ser feita dessa forma. Uma dica, quando você for utilizar semelhantemente, de maneira análoga, analogamente, esse tipo de elemento coesivo, tente usar nesse tipo de repertório. Quando for algo fictício, tá? Deixe para usar o semelhantemente e afins, né? E os desse tipo. Quando você for utilizar algo fictício, então você vai citar um romance, uma música, um conto, uma crônica, um filme, uma série. Então, foi algo fictício, opte por esses elementos coesivos, semelhantemente, de maneira análoga, analogamente, certo? Porque quando você coloca o semelhantemente para ligar, por exemplo, um dado estatístico, fica nada a ver, viu? Fica sem sentido. Então, esse tipo de elemento coesivo ele é mais adequado para esse tipo de repertório. Deu para entender? Sim. Tá bom, vou para o próximo.
Outra forma de fazer essa introdução é fazer uma comparação. Nessa comparação, você pode comparar épocas diferentes, você pode comparar realidades entre países, realidades diferentes ou iguais, né? O importante é comparar. Você pode fazer uma comparação de culturas diferentes. Enfim, você, por exemplo, eu vou falar sobre legalização da maconha. Eu posso pegar, dar um exemplo de um país onde é liberada a maconha e fazer uma comparação, né, da realidade lá naquele país e da realidade no Brasil. Então, quando eu vou fazer essa comparação, não precisa ser necessariamente entre cidades ou entre países. Eu posso comparar culturas, por exemplo. Né? Eu posso dizer, olha, na cultura árabe, as pessoas costumam agir dessa forma. Né? Na cultura do Brasil é diferente. Então, essa questão da comparação, ela traz grandes possibilidades. Você pode comparar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode comparar um momento histórico, como está aqui, uma cultura, um país. Nessa comparação, você pode tanto apontar semelhanças como apontar diferenças, certo? Aqui, nesse exemplo, eu coloquei o seguinte. Na cultura chinesa, o professor é visto como figura de respeito entre a população, realidade que se difere do cenário brasileiro. Aqui, ó, é a minha contextualização, tá? Observem que aqui o meu elemento de ligação, ele ficou dentro do mesmo período. Então, não existe uma regra, tá? Aquela frase que eu ligo, eu coloco sempre depois do ponto. Não. Se der, se a frase permitir, você pode colocar dentro do mesmo período, como eu coloquei aqui, ó. Realidade essa que se difere do cenário brasileiro. Então, eu estou dizendo que essa cultura chinesa é diferente da cultura brasileira, né? Então, eu fiz uma comparação de culturas diferentes. Deu para entender, gente? Eu. Tá bom, vou continuar. A próxima forma de iniciar é apresentando uma definição. Então, eu posso definir qualquer palavra, qualquer expressão, ou um termo técnico, né? Tem temas que exigem certos termos técnicos, né? Então, a gente pode iniciar a nossa redação fazendo essa definição. Então, por exemplo, aqui eu inicio explicando, né, definindo o que é discriminar, o que é discriminação. Discriminação é o ato de segregar, de excluir determinado indivíduo devido a determinada característica. Eita, ficou determinado. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui em cima. Não entendo isso. Eita. Pronto. Quando eu coloco aqui essa informação, eu estou fazendo uma definição do que é discriminação. Certo? Deu para entender? Sim? Então, aí, foi? Estão aí? Eu tô, né? Não. Gente, interajam, pelo amor de Deus. Ô, Jesus amado. Tenha piedade dessa professora. Próxima forma de iniciar. Enumerando casos como exemplificação. O enumerar casos é citar. Então, eu posso citar vários casos, né, que ilustrem o problema que eu vou discutir. Então, qual é a diferença do fato, né, que eu tinha apresentado lá em cima? Quando você vai apresentar o fato, é só aquele fato. Mas na enumeração de casos, eu vou citar vários casos.
Quando eu digo vários, gente, não precisa ser um monte, não. Até 2 casos só pode, mas eu vou citar, né? Eu não vou citar só um, vou citar mais de um. Então, quando eu falo em enumerar, não é colocar número, não, viu? Enumerar é citar. Então, observe aqui. A jornalista Renata Alves sofreu ataque nas redes sociais relacionados ao seu sotaque nordestino. Bom, anos depois, a também jornalista Maria Júlia Coutinho recebeu comentários racistas nesse mesmo ambiente. Observem que eu citei 2 casos, o caso de Renata Alves e o caso de Maria Júlia. Eu fiz uma enumeração, tá? Eu citei 2. Se eu quisesse citar mais um, poderia? Poderia. A diferença é que a contextualização ia ficar maior, tá? Mas poderia. Aí, olha a retomada aqui, como é que ocorre. Esses atos xenofóbicos, então, eu estou me referindo à xenofobia, então, eu estou colocando esses casos para exemplificar a xenofobia. Deu para entender? Deu para entender a retomada também? Sim. Tá bom. Vamos para o próximo. Jússi, nesse caso eu poderia pegar, tipo, um fato de um passado distante, que ele aconteceu em um passado distante, e outro que aconteceu agora, na atualidade, eles têm uma relação, pode ser? Pode. Só que esse aí, ele vai se encaixar, não sei, não estou entendendo bem sua ideia. Se eu estiver entendendo, ele vai se encaixar mais nesse que eu vou explicar, observando a mudança na linha de tempo. Ou seriam 2 casos iguais? Eles ilustrariam basicamente a mesma coisa? Eles ilustram basicamente a mesma coisa. Tá, então ele não ia se encaixar nem nesse, nem nesse. Ele ia se encaixar nesse primeiro. Tá vendo? Apresentando fatos. Por quê? Entendi. Porque aí... Não, perdão, não é apresentação de fatos, não, perdão. É esse aqui, ó, comparação. Você vai comparar, né, 2 situações diferentes, tá? Isso aí seria a comparação. Esse aqui é enumeração. Eu vou pegar e vou mostrando que existe uma sucessão de casos iguais àquele, né? Uhum. Na comparação, não. Na comparação, eu não mostro que há uma sequência. Na comparação, eu só pego um momento específico, outro momento específico e comparo. E pronto. Deu para entender a diferença? Mas aí não precisa nem definir o que é. Usando é o que importa, viu? Deixa eu ver. O último. Observando a mudança na linha do tempo. Como é que acontece? Eu pego determinadas situações em momentos históricos diferentes e eu vou mostrando como determinado problema era trabalhado numa determinada época e como ele é trabalhado hoje, até chegar hoje, né? Então, eu posso ir fazendo ali, pontuando como aquilo foi evoluindo. Então, por exemplo, eu não gostei desse exemplo que eu coloquei aqui, não. Depois eu leio para vocês. Eu posso colocar assim, eu vou falar, digamos, sobre os direitos das mulheres. Então, eu posso dizer, olha, na década de 20, a mulher era vista dessa forma. Na década de 60, passou a ser vista dessa forma. Na década de 90, a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, blá, blá, blá. E vou mostrando como o problema foi evoluindo no decorrer do tempo, tá? Então, esse observar a mudança na linha do tempo é você ir fazendo uma análise do problema no decorrer da história, no decorrer do tempo, tá? Eu achei que esse meu exemplo não ficou muito claro, não. Eu deveria ter detalhado mais, mas eu vou ler aqui. No período da Revolução Industrial, existia pouquíssima preocupação com os resíduos produzidos pelas indústrias. Hoje, percebe-se uma preocupação maior, embora não sejam suficientes para evitar diversos problemas ambientais.
Então, aqui eu fiz, tipo, uma observação, né, de como esse problema era tratado na época da Revolução Industrial e de como ele é tratado hoje. Eu não gostei desse meu exemplo porque eu achei que faltou, nesse meio tempo aí, da Revolução Industrial até hoje, eu deveria ter citado mais alguma coisa, porque ele está mais parecido com uma comparação, né, do que uma observação na linha do tempo. Então, eu quero enfatizar que a observação da linha do tempo, né, no decorrer do tempo, é você colocar momentos históricos diferentes e dizer como aquele problema foi tratado nesses momentos históricos. Deu para entender, gente? Sim, Jus. Obrigada pelo retorno. Deu. Valeu. Valeu. Assim, Pronto. Sobre introdução, é isso. Eu sei que vocês estão cansados de saber como é que se introduz uma redação, mas o objetivo maior aqui não era nem apresentar as formas de iniciar, era apresentar as formas de vocês fazerem essas retomadas, que é o que vocês têm mais dificuldade. Deu para pegar? Clareou mais? Já, né, já está pensando... Deu. Professora, Deu. a senhora vai entregar a apostila quando? Apostila. De quê? De quê? Eu prometi a apostila para vocês, foi isso? Não, tipo, você falou que ia preparar, entendeu? Então, sim, sobre o módulo 2, né? Isso. Esses materiais, por enquanto, vou mandando para vocês, esses que eu estou utilizando nas aulas, tá? Eu não sei se eu vou preparar, não, a apostila, dessa turma, o módulo 2 dessa turma, porque eu não estou achando necessário e tem uma coisa, tem um problema. Eu não posso planejar o curso hoje, porque isso vai depender muito de como vocês vão receber esses conteúdos e vão evoluir. Então, eu estou com certo receio também de fazer esse módulo e acabar se perdendo. Como, por exemplo, o módulo 1, tem coisas ali que é mais material de estudo mesmo, que eu não vou nem trabalhar em aula. Então, eu estou com medo de realmente planejar essa apostila e depois acabar perdendo o material, porque isso vai depender muito do andamento do curso, do aprendizado de vocês. Porque, por exemplo, esse conteúdo de hoje, eu escolhi com base na correção das redações de vocês da semana. Então, eu vi aquilo, não, eles estão precisando dessa aula, eu vou fazer essa aula, né? Então, as coisas que eu vou planejando são mais assim na observação. Mas eu vou ver, pensar o que é que eu vou fazer. Nem que depois eu junte tudo isso que eu já trabalhei, junto numa apostila, e entregue para vocês e vocês ficam com material de estudo, né? Porque é bom ter o material impresso, eu entendo. Bom, o bichinho já apontou aqui, mas eu vou seguir. Agora, eu vou trazer para vocês algumas dicas de como vocês podem fazer essa retomada lá na argumentação. Em alguns momentos vai servir também lá na introdução, viu? Também vai servir. Mas, assim, o nosso foco aqui é nos parágrafos da argumentação, quando vocês vão colocar lá o repertório, né? Depois do repertório, como é que eu vou retomar a ideia desse repertório lá nos meus parágrafos da argumentação? É isso que a gente vai ver, tá? Os repertórios, a gente já viu que eles só tem duas possibilidades. Ou eles vão apontar semelhanças ou diferentes. Ou uma ideia semelhante ao que você está discutindo, ou uma ideia oposta ao que você está discutindo. São essas duas formas, né, de estabelecer um sentido. Então, a gente vai ver aqui nas duas situações, de quando esse repertório vai apresentar uma semelhança ou de quando esse repertório vai apresentar uma diferença. Quando ele vai mostrar uma semelhança, lembrem,
Por exemplo, eu coloco um filme, aí eu quero mostrar que o problema retratado no filme é um problema semelhante àquilo que eu estou discutindo, a realidade brasileira, tá? É isso que eu mostro a semelhança. Quais conectivos eu poderia usar, né, para usar a semelhança? Gente, essa lista, ela não se acaba, tá? Eu trouxe algumas situações, mas aí, se não quiser nenhum desses, vai lá na tabelinha de elementos coesivos. Quais conectivos eu vou poder usar para mostrar essa semelhança? Nesse sentido, nesse viés, nesse contexto, nessa perspectiva, ou quanto nessa? Aí você deve estar pensando, nossa, quanto nessa? Tá, mas você não vai usar todos esses, vai? Então, tem que saber escolher. Diante disso, dessa forma, assim, etc. Tá? Esses conectivos aqui, eles vão fazer essa ligação. Só que só o conectivo não é o bastante para retomar a ideia do repertório. Isso eu acho que eu já falei para todos vocês. Porque tem gente que acha que eu coloquei aquilo nesse sentido, pronto, já liguei o repertório à discussão. Não. Só o conectivo não é o bastante. Você tem que escrever algo que faça a retomada da ideia do repertório. Aí, eu trouxe aqui frases, expressões que vocês podem utilizar depois desse conectivo, tá? Para fazer essa ligação. Só que essas expressões, esses termos que eu trouxe para vocês, vão depender do tipo de repertório que você vai usar, tá? Então, observe. Se for uma obra fictícia, o que é que eu posso colocar depois do repertório, né? Esse cenário se assemelha, essa situação converge, a problemática da obra se reflete em alguma coisa. Então, essas situações aqui podem se encaixar depois de um repertório que seja uma obra fictícia. E o que seria obra fictícia, né, gente? Um romance, um conto, um filme, uma série, uma novela. Foi a narrativa fictícia? Você pode utilizar esses termos aqui que eu apontei para vocês para retomar a ideia do repertório, tá? Então, esse cenário se assemelha a não sei o quê. Essa situação converge, ou seja, eu estou mostrando uma semelhança, tá? Deu para entender? Tranquilo? Sim. Tá, continuar. Quando for uma citação, vocês podem utilizar esses termos aqui. Essa ideia perpetua-se no cenário brasileiro. Por que essa ideia? Porque as citações geralmente trazem ideias dos autores. Então, por isso que é legal colocar essa ideia. A ideia de fulano, coloca o nome da pessoa, né? Pode ser vista, né? Aí diz em qual situação, né? Essa ideia pode ser vista. Tal ideia ilustra. Veja, por que eu coloquei sempre ideia? Porque quando a gente coloca citação, a gente está colocando ideias de outras pessoas, né? Por isso que eu coloquei sempre aqui a palavra ideia. A outra situação é quando for uma notícia, um fato ou um dado estatístico. Então, o meu repertório é um desses três, eu vou colocar dessa forma aqui. Tais dados demonstram. Por que tais dados? Porque eram dados estatísticos, né? Tal fato demonstra. Por que tal fato? Porque era uma notícia ou um fato que aconteceu, né? Que eu estou relatando. Tal fato comprova, tal fato demonstra. Então, utilizando esses termos, né? Vocês estão mostrando que aquilo que você colocou como repertório está ali para comprovar, né? O que você está explicando, o problema que você está explicando. Quando for uma alusão histórica, né? Se for um repertório histórico, como é que eu coloco? Esse contexto converge com a situação. Isso mostra que esse fato contribuiu para. Nesse caso aqui, esse fato contribuiu para, é legal quando você coloca uma consequência. Então, por exemplo, eu coloco a Revolução Industrial e eu quero colocar em seguida que
que uma das consequências da Revolução Industrial foram os hábitos de consumo não saudáveis da população. Então, eu posso colocar assim, esse fato contribuiu para que a população passasse a se alimentar de forma inadequada, né? Então, eu estou colocando que aquele fato desencadeou um problema, tá? Deu para entender? Sim. Gente, vocês estão, assim, Sim, Gilson, eu entendi. tá, obrigada. Desanimo, viu? Desanimo, vocês não participam, não, vocês não interagem, não, é de sono, é cansaço, o que é? Não, sério mesmo, tá demais, parece que eu estou dando aula sozinha, dos fantasminhas. Que é isso, gente? Meu Deus. Se eu conto aqui o que eu estou vivendo nesses últimos dias, vocês choram, viu? Estou firme e forte, sigam o meu exemplo, tá? Não tem problema, não. Não ligue o microfone, não. Se tiver no barulho, não ligue, não mesmo. Mas eu quero pelo menos ver vocês. Interajam, digam que estão entendendo, tira dúvida, ou manda eu calar a boca, diz que não está aguentando mais minha voz, enfim, mas fala alguma coisa. Interajam, minha gente. Bom, falta só um minutinho aqui. Aí tem só um pedacinho. Falta só um pedacinho para eu explicar do conteúdo. Aí eu vou finalizar, a gente retorna. Agora, retornem com força, com vontade, tá? Vão tomar um energético, um café, alguma coisa, pelo amor de Deus. Voltem com disposição.